Aleluia. Aleluia. Nem que saiba no gogômetro, mas sai. Aleluia. Mas Jesus hoje fala com o seu povo. Aleluia. Se nós observarmos esta palavra, nós vamos ver que nós citamos muito quando Davi, entre 15 a 17 anos, ele foi selecionado por Deus e convidado a se apresentar, louvado seja Deus, no meio de uma festa que ele foi excluído. A festa foi preparada para os filhos que Jessé achava que eram capacitados para fazer aquilo que Deus havia outorgado, mas aquele que Deus havia escolhido não estava presente. E querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Deus, ele escolhe um homem, outro pode botar alguém na frente para atravessar, e pode dizer, este tem mais capacidade, este tem mais aparência, este tem mais estatura, mas aquele que o homem coloca na frente não vinga, porque Deus só capacita aquele que ele escolheu. Deus só capacita aquele que ele chamou. Deus só capacita aquele que ele tem propósito. Não adianta as pessoas olharem para Abinadab, para Eliabe. Não adianta as pessoas dizerem assim: olha, ele tem estatura, ele tem aparência, ele é branco, ele é magro, ele tem porte físico. Ele não tem. Ele é adaptável, ele é um homem que tem dinheiro. Jeová não quer saber disso. Jeová quer saber que quando ele escolhe, ele capacita, ele chama. E se alguém tiver querendo botar o pé, ele diz assim: eu vou tirar, aleluia, do caminho, porque o que eu tenho não é com este, mas é com o menor, é com aquele que eu chamei para fazer uma grande obra na face da terra. Graças a Deus, que Deus não olha por aparência, porque quando o Senhor chamou, aleluia, a festa estava preparada, a mesa estava posta, mas o convidado não estava na sala. Eliabe, Abinadab e todos os outros filhos de Davi teve que esperar o menor chegar. Aleluia. Diga para o seu irmão: vão ter que esperar você chegar, porque a festa é sua. Vão ter que esperar você entrar, porque a mesa é sua e ninguém vai poder comer antes de você sentar nela. Quando nós observamos esta palavra, nós vamos entender também que a primeira unção de Davi, quando a Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Uma coisa é você estar com o Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo estar com você. Uma coisa é você andar com Deus. Outra coisa é Deus andar com você. Naquele dia, irmãos, não foi Davi que tomou posse de Deus. Foi Deus que se apoderou e tomou posse de Davi. E podemos entender, meus irmãos, que a primeira unção na vida de Davi não foi unção. Ainda que Deus disse a Samuel: Samuel, eu tenho me provido de um rei. Mas a primeira unção não foi para ele reinar, tanto que ele não reinou. A primeira unção foi uma unção profética de Deus separá-lo e dizer assim: eu tenho uma grande obra contigo e estou lhe preparando para exaltar o meu nome na tua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Quando você tem uma promessa de Deus, quando você tem um chamado de Deus, a primeira unção que vai descer sobre a sua vida é a unção profética. É a unção que vai dizer assim: comece a se preparar, comece a buscar, comece a perseverar na minha presença, porque eu tenho algo diferente contigo. Davi, quando foi capacitado, ele não de primeiras recebeu o trono, não. Ele não foi ungido ali e saiu como rei, não. Entre a primeira e a segunda unção foram 13 anos de espera, irmãos.
Deus capacitou Davi dizendo assim: Davi, o meu espírito desceu sobre você. E a primeira coisa que Deus faz quando Ele escolhe, irmãos, é descer o espírito de capacitação para preparar o homem para a grande obra. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não prepara na teoria em sala de aula. Deus não prepara com você fazendo anotações nem escrevendo. Deus não prepara você, aleluia, sentado, olhando alguém no quadro, riscando, e você fazendo prova e tirando nota A ou nota 10. Não, Deus lhe joga no meio do deserto e diz: assim que os meus filhos aprendem, é no meio da prova que você vai aprender. Davi, quando saiu dali, irmãos, ungido pelo Espírito, a primeira coisa que aconteceu foi ele enfrentar um gigante. Quando Deus lhe chama para uma obra e Ele faz a promessa, a unção é profética, a primeira coisa que vai vir não é bênção, não. É um inimigo com mais de 3 metros de altura, armado até o dente, dizendo: vou cortar sua cabeça e vou entregar aos animais do campo. Quando Davi, ele saiu dali, não foi para comer na mesa do rei. Davi saiu dali, foi para encarar um homem que nunca tinha perdido uma peleja. Foi para encarar um Golias, filho de Gate, que nunca tinha perdido uma guerra, irmãos. E melhor, Davi não sabia nem manusear a espada. Quando Deus ele faz uma promessa na sua vida e diz assim: olha, eu tenho um negócio contigo. Vou te preparar, vou te ungir, estou te capacitando para algo. Tenha certeza que o diabo vai escolher um dos seus melhores demônios para dizer assim: vá lá e pare ele. Vá lá e pare ele. Vá lá e coloque impedimento, acabe com a família, tire marido de casa, toque nos filhos, mas não deixe ela prosseguir, porque eu sei que se ela chegar lá, se ele chegar lá, eles são uma bomba atômica na mão de Deus. Quando Davi saiu, irmãos, sabe o que Davi enfrentou? Davi enfrentou o urso. Davi enfrentou o leão. A Bíblia diz que ele rasgou o urso no meio e que ele arrancou a ovelha da boca do leão. E quando ele chega no campo, os metidos, a soldado. Porque, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem aqueles que são e tem aqueles que acham que são. Tem aqueles que Deus dá e tem aqueles que quer que Deus dê. Quando você tem que Deus lhe dá, não precisa você se mostrar, não. Você chega no lugar e neguinho diz assim: tem alguma coisa diferente nele. Não precisa você se aparecer e dizer que é, que faz, que acontece, que prega, que louva. Porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Ele mesmo se apresenta e diz: eu sou aqui, ó. Esse daqui é meu vaso, esse aqui é o meu instrumento, esse aqui é o meu canal de glória. Davi, quando chegou naquele lugar, os metidos, os altos, os seus irmãos que estavam achando que podiam ser rei, estava tudo assim, ó. Porque tinha 1 metro, tinha um gigante de 3 metros para eles encarar. E ninguém queria encarar, não. Sabe o que acontece? Tem gente que prega, tem gente que louva, tem gente que entrega a profecia, a revelação, reteté, pula, roda, dança. Mas na hora que vê um cão cai por terra, ele começa a tremer. Quando ele vê um diabo agir, ele começa a bater nas pernas. Sabe o que é isso? Lata vazia! Lata vazia, acha que pode, eu faço melhor que ele, eu faço melhor que ele. Mas na hora que o diabo diz assim: vamos lá, eu e você, tete a tete, ele está assim, ó.
Porque unção, irmão, só tem quem Deus dá. Unção não é para todos, não. Aleluia. Aleluia. O Espírito é para todos, mas unção é só para aqueles que Jeová tem propósito na terra. Quando você vê, chega um menino, 16 anos. O que é que esse gigante está falando aí? O irmão dele até briga. E diz assim: o que é que você veio fazer aqui? Davi disse: eu vim aqui saber porque meu pai disse que era para saber da vida de vocês, como é que vocês estão, mas o que é que ele está dizendo? Irmãos, entenda uma coisa: quem tem unção, tem o Espírito, tem autoridade, e não tem medo do diabo, né? Tem medo de macumba, não. Tem medo de conversinha, não. Ele estava lá. Vou acabar, vou destruir, vou fazer, vou acontecer. Davi chega e diz assim: quem é este para desafiar o exército de Deus? Glória a Deus. Pois eu vou. Quando você está cheio do Espírito, irmão, tem que dizer assim: cuidado com fulano, o cão está pegando, está fazendo, está acontecendo. Vixe, fulano é macumbeiro, ela não deixa ninguém de pé. E daí? Maior que está comigo do que o que está na vida dela. Quando eu entro na batalha, Jeová dá vitória. A Bíblia diz, irmãos, que Davi foi no rio, pegou 5 pedras. Unção profética. Diga para o seu irmão: unção profética. É a unção que ele prepara, irmãos, para você fazer uma grande obra na vida de Deus, na terra, através do Espírito de Deus. Quando ele saiu e o gigante veio em direção a ele, com espada, com lança, ele disse: tu vens a mim com lança e com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A sua cabeça vai cair. Irmão, homem cheio de unção não tem gigante que fique de pé. Mulher cheia de unção não tem gigante que fique de pé. Ele pode falar, pode blasfemar, mas na hora do combate, quem beija a lona é ele. Quem beija a lona é ele. Quem beija a lona é ele. O Senhor chamou Davi e preparou e disse: Davi, me apoderei de ti. Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. Davi tinha aproximadamente 17 anos. Mas Davi passou 13 anos sendo perseguido. Diga para o seu irmão: tem que ter a preparação. Tem que ter a preparação. Diga para ele: Jeová vai estar te preparando. Jeová está te preparando. Aleluia. 13 anos. 13 anos que Davi ficou ungido, sendo perseguido por quem ele ia substituir. Eu vou entrar no estreito aqui, irmãos. Quem está no posto e está fora da direção não quer entregar o posto a outro. Quem está na obra e não está mais na dimensão, porque quem estava na vida de Saul era demônio, não quer mais entregar o posto, não. Quer derrubar o ungido de Deus, quer matar o ungido de Deus. Tem um demônio dentro da igreja chamado inveja. Aleluia. E quando o neguinho um vê o outro com unção se destacar, quer puxar tapete, quer matar, quer botar para fora, quer orar até para sair da igreja para ele congregar em outro lugar. Eu sei o que é isso, que eu enfrentei muita perseguição quando eu estava na Assembleia de Deus. Quando eu pregava, tinha gente que virava a cara, tuzia o bico.
Eita, Jeová. Quando eu pegava lá, o pastor dizia assim: você que vai trazer a palavra hoje, a igreja com mais de 500 pessoas. E eu dizia: Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Quando eu olhava para trás, eu não via um semblante bom para o meu lado. Nas reuniões, só Jesus sabe o que eu passei. Mas todas as vezes o Senhor dizia assim: meu servo, eu te chamei, te separei, te escolhi, tu és diferente para fazer uma grande obra nessa terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Quando você é diferente, você faz diferente. Quando você tem a unção, aleluia, a unção desperta inveja. A unção desperta ciúme. A unção desperta ira. Unção desperta ódio. Unção desperta emulação e porfia. Davi tinha o que Saul gostaria de ter, mas havia perdido. E o Senhor dizia: onde Davi botava a planta dos seus pés, Davi era bem sucedido. Diga para o seu irmão: quando Deus está contigo, até terra seca fica fértil. Aleluia, aleluia. Até terra seca fica fértil. 13 anos esse homem passou pagando preço. Unção profética. A primeira unção que desce sobre a sua vida é a unção que lhe separa. Você tem consciência do seu chamado? Você sabe o que você é na casa de Deus? Se você é levita, se você é pregador, qual o seu chamado? Se você é profeta, se você é intercessor, qual o seu chamado? Porque a primeira coisa que Deus faz é lhe separar. Entre a unção profética e a unção de rei, você sofre perseguições. Mas essas perseguições são preparações para o ministério de Deus na sua vida. 13 anos depois, Davi recebe a segunda unção, e a segunda unção é chamada unção de rei. A primeira unção que Davi recebeu, irmãos, foi a unção de Deus sobre a vida dele. A segunda foi a unção do homem sobre a vida dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu nunca vi, nem na Bíblia, nem fora dela, alguém que se diga ungido sem Deus ter derramado o óleo na sua vida. Como é isso, pastor? Eu me lembro que eu soube de um testemunho na Chapada Diamantina que um irmão, de tão vontade que ele tinha de ser ungido, ele pegou a lata de óleo e deu a sua filha, e se ajoelhou, e a filha derramou, e ele levantou como pastor. Depois levantou, botou a filha de joelho e derramou, e a filha levantou como missionária. Deixa eu lhe dizer algo tremendo nessa noite. Não adianta óleo do homem, não adianta este óleo aqui cair na cabeça, se não descer primeiro o óleo do céu. Não adianta receber título, diploma, não adianta receber ata de consagração, se não tiver primeiro a unção do céu, porque você não é ungido para ser, você é ungido porque você é. Não adianta, irmão, tem muita gente que está sendo ungido porque tem curso de teologia, porque tem isso, tem aquilo, mas não tem a unção que desce do trono, que Jeová seleciona, e ainda que ele não seja ungido pelo homem, o Senhor mostra para aqueles que são seus e diz assim: verdadeiramente, este tem algo diferente de Deus.
antes de ser ungido pelo homem, você é ungido pelo poder do céu. A primeira unção é a de Deus. Diga para o seu irmão, unção de Deus. É essa que ele vai suportar a prova. Pastor nenhum fica de pé, mesmo ungido, com ata, com igreja, se ele não tiver a unção que desce do alto do trono da glória. A segunda unção é a unção do homem. Diga para o seu irmão que está do seu lado: vão ter que reconhecer Deus na sua vida. Com 30 anos, depois de 13 anos de perseguição, depois de viver em caverna chamada Adulão, depois de viver com bandidos e assaltantes, depois de ir lá na terra dos adversários de Israel e lutar contra o seu próprio povo, Saul morre. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se alguém quer atrapalhar a obra de Deus na sua vida, ele morre. E é para o seu irmão, Deus mata. Deus mata. 13 anos! Irmão, esse matar não é só inimigo não. Tem gente que se engana porque tem crente que não conhece a natureza de Deus. Conhece a misericórdia, conhece a bondade, mas se esquece que Deus é fogo que consome e que dele é a vingança. Tudo que estiver no caminho do homem de Deus, que quer fazer a sua vontade, Deus tem obra com ele para atrapalhar. Jeová vai remover. Aí tem gente que não entende e diz assim: meu Deus, o diabo tirou a vida do meu filho, o diabo matou meu marido, matou minha mulher. Jesus, tenha misericórdia deste negócio. O poder pertence a Deus. O diabo só faz o que ele quer e o que ele ortoga e autoriza. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tem vezes que Deus permite algumas situações que não entendemos, mas tudo é para a glória dele. Quer a morte, quer a vida, quer a alegria, quer a tristeza, tudo é para a glória do Senhor. Tem gente, irmão, que pelo amor de Deus não entende que o Senhor, ele trabalha de uma maneira que às vezes não entendemos a forma de Deus trabalhar. Mas se Deus tem algo na sua vida, querido, o que está atrapalhando, ele remove. E se for alguém, vou estreitar um negócio aqui um pouquinho. Se for alguém que você acha que Deus deva salvar, mas ele não quer nada com Jesus, ele escolheu o caminho da morte, Jeová deixa ele descer a sepultura. Sabe por quê? Importa que Deus seja glorificado em todas as situações. Saul era rei. O filho de Saul era o melhor amigo de Davi. Só que Jonathan ia atrapalhar os planos de Deus, porque se Saul morre e Jonathan ficar vivo, quem ia ser aclamado rei? O filho de Saul. Aí Deus deixa morrer todo mundo. E aí eu vou lhe dizer uma coisa, isso é profético. Tudo que estiver atrapalhando de você chegar aonde Deus quer vai morrer nessa noite.
Você entendeu, não entendeu? Deixa eu lhe dizer, pelo amor de Deus, o pastor não está profetizando morte para ninguém, não. Entenda. A unção profética desceu no momento em que Davi foi ungido segunda vez. Mas quando Davi foi ungido a segunda vez, quem ungiu Davi foi quem rejeitou ele. Diga para o seu irmão, você vai ser rejeitado. Você vai ser repudiado. Mas quem vai te exaltar é o teu Deus. Aqueles que olhavam para Davi disseram: é este que vai reinar, que nada, esse menino, esse pequeno. 13 anos depois estavam dizendo: Davi, vem reinar sobre nós, vem reinar sobre nós. Davi entrou para ser ungido rei, mas só que, segundo Samuel, capítulo 2, 3 e 4, diz que Davi foi ungido rei de Judá. Ou seja, sobre uma cidade das 12 tribos de Israel. Diga para o seu irmão, ainda é pouco. Deus quer mais na sua vida. Entenda o mistério aqui nessa noite. Deus, quando começa com você, começa de baixo. Quando Deus começa com você, começa pequeno. Começa com uma oportunidade. Começa com um louvor errando as notas e as letras. Começa com você dizendo mói, porque, quando, onde. Começa você pegando o microfone dançando em sua mão. Jeová, quando começa pequeno na sua vida. Aleluia. Quando Davi foi ungido, unção profética, irmão, unção de rei, ele foi governar sobre Judá, uma cidade pequena. Davi era autoridade naquela cidade. Davi era autoridade naquele lugar. Mas se Davi saísse daquela cidade, ele era um ser comum, porque as outras cidades eram governadas por outro rei. Deixa eu lhe explicar algo profundo nessa noite. Deus lhe colocou em um determinado território pequeno, e ali foi a escola de Davi. Aprenda a reinar aqui, aprenda a fazer a minha obra aqui, porque quando eu te der uma nação, você vai saber reinar segundo o meu espírito. Quando eu te der algo grande, você vai saber fazer. Tem gente que já chega na igreja com 3 meses e diz assim: se o pastor não me ungir missionário, eu não vou ficar, eu vou para outra igreja, porque o pastor está botando o pé no meu ministério. Ei, todo mundo que começa na presença de Jeová é lá embaixo, é pequenininho, vai crescendo aos poucos para chegar na medida de capacitação do Espírito para Deus lhe confiar uma grande obra. Quando você vê esses homens assim que dizem assim: eu sou pastor, vocês têm quantos anos de convertido? Tenho 2 anos que aceitei a Jesus, e Jesus trabalhou rápido na minha vida, pule fora. Quando você vê pastores aí, novinhos, solteiros, caia fora. Porque tem um bando de neófito ensinando um bocado de baboseira à igreja, e está ensinando sem passar, não passou o processo. Eu esperei 11 anos debaixo de uma palavra. O Senhor disse: vou te ungir e te fazer pastor. Foi 11 anos. Teve pastor que bateu na minha porta: ei, eu quero te dar um ministério. Eu digo: ainda não é a hora. Teve pastor que chegou na minha porta e disse: eu te pago o salário da tua empresa, saia do teu trabalho e eu vou te assalariar para você tomar conta do meu rebanho. Eu digo: ainda não é a hora. Teve pastor que chegou e disse: lhe dou a minha sede para você tomar conta. Eu disse: ainda não é a hora. Passou-se 11 anos. Aí o Senhor disse: agora chegou a hora. Deus começa
na casa do Senhor, eu mesmo que eu vou fazer esse negócio, aleluia, fica até com vergonha, ô meu querido, ô minha querida, em nome de Jesus, eu era, aleluia, um homem que eu chegava na igreja, limpava a igreja com muito prazer, porque a Bíblia diz, irmão, que aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor exalta. Glória a Deus. Tem gente que não sabe o que é consistência espiritual. Eu e a pastora ontem passamos por um homem que se diz ungido pastor. Aí nós nos cumprimentamos depois que passou. Eu disse, eu não sei onde estava hoje. De quem ungiu este homem. Porque não precisa nem ter discernimento espiritual. É só olhar. Porque quem é diferente, só na cara você já nota. Meu Deus. E ele quer abrir igreja. Aí eu fico pensando, que consistência espiritual ele tem para o povo, se ele ainda não foi nem lapidado por Jeová. Você sabe quando você chega para mim como pastor e diz assim, pastor, estou passando por uma prova financeira e não tenho nada dentro de minha casa, e eu digo a você assim, persevere porque Jeová não vai deixar faltar, persevere porque Deus não vai deixar você na mão, porque eu passei, eu tenho experiência para lhe passar. Você sabe quando eu lhe digo assim, ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo, aleluia, tenha paciência, tenha isso, tenha aquilo, porque eu passei e eu tenho experiência para lhe contar. Sabe quando você quer pegar suas malas e ir embora e dizer, vou largar, vou separar, vou divorciar, e eu lhe digo assim, não faça isso porque eu passei, eu tenho experiência para lhe contar. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Só se apegue a pessoas que tenham conteúdo de Deus para lhe passar, aleluia. Tem pessoas aí, irmão, embaraçada, porque o neguinho está subindo, está descendo o monte, está, aleluia, dando capriola, dando uma de leão de tribo de Judá, está, aleluia, falando em línguas misturadas, em línguas estranhas, em línguas diferentes, que não é coisa nenhuma de Deus, porque não tem conteúdo. Aí tem que passar emoção para a igreja. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se Deus lhe escolheu e Ele lhe separou, Ele vai lhe direcionar a pessoas que têm conteúdo. Para encerrar, diga para o seu irmão, Judá não é o bastante. Olhem bem para essa igreja e foquem em ela, porque daqui uns dias você olhará e não verá mais essa. Você verá uma grande obra do Senhor. O Senhor me deu Judá, mas Deus está preparando Israel, obreiro, presbítero. Deus está preparando Israel para este ministério. Deus começa a lhe ensinar aqui a escola de profeta para mim, mas depois de eu passar e ser aprovado, o Senhor preparou uma terceira unção, que é a unção da nação, a unção sacerdotal, a unção que abrange e rompe fronteiras na sua vida. Segundo Samuel 5, 3, 4, foi quando o povo que estava em Judá e o povo que estava em Israel convidaram Davi para Davi ser ungido rei da nação. Deixa eu lhe dizer algo interessante aqui. Quem ungiu Davi aqui não foi qualquer um, não. Diga para o seu irmão, não é qualquer um que vai reconhecer, não. São os maiores. Quem veio aqui foram os governadores. Sabe o que é que Davi fez? Davi disse, vou ser rei de vocês. Não tem problema não. Vocês me humilharam, me apedrejaram, quiseram me matar, tirar minha vida. Eu não vou ser rei de vocês. Mas eu vou fazer isso com uma condição. Eu imagino que o Salmo 23 foi mais ou menos nessa época. Quando Davi disse assim, prepare uma mesa diante dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo.
e o meu cálice transborda. A história conta que Davi entrou no templo, no lugar onde reinava Saul, e pegou a taça do rei e botou a taça debaixo da sua barba e se ajoelhou e disse: derrame o óleo, unja e só pare quando a taça transbordar. Alamandaga sura mete comandagachai. Você não entendeu, né? Contequei a sura mete cantarabataia. Quando o óleo descer, o óleo da exaltação só vai parar quando não tiver mais espaço para ocupar. Ai, de comendei que anda da mandaga sobre caia. Davi colocou a taça e disse: pode derramar à vontade. E não era qualquer tacinha, não, irmão. A taça do rei era uma taça de ouro enorme, que cabia mais ou menos 2 a 3 litros de conteúdo de líquido. E quanto mais ele botava, ele dizia: derrama. E os governadores vinham e derramavam, e vinha outro e derramava, e vinha outro e derramava, porque a botija deles era pequena, e eles derramavam, até que a taça deles se encheu. Sabe o que Deus quer dizer com você? Aleluia! Ele preparou uma exaltação tão grande que aqueles que hoje estão te perseguindo vão ter que chegar no dia da tua exaltação e reconhecer: é Deus na vida dela e na vida dele. É Deus que está fazendo esta grande obra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, que acabou o tempo. Aleluia. Diga para o seu irmão: você vai romper fronteiras. Eu amo ser fronteira. Primeiro, Davi era o menor da casa de Davi, da casa de seu pai. Depois, Davi era rei de Judá. Terceiro, Davi se tornou rei da nação de Israel. Primeiro, você é um crente. Depois, Jeová te capacita e te separa para uma obra. E por fim, você passa a ser conhecido em todos os lugares onde você toca a planta dos seus pés. Porque Deus faz isso na sua vida. Aonde você não for, o teu nome é conhecido. Aonde você não chega. Alguém disse: já ouvi falar de um tal de um Raimundo da Boca do Rio. Você conhece? Conheço, é bênção. Eita, uma irmã de não sei lá das quantas, irmão, achei interessante aquilo. Eu estava em um determinado lugar e uma irmã disse assim: pastor, minha mãe mora no Rio Grande do Sul. Eu disse: oh, glória. Ela é dos gaúchos. Eu disse: é. E deixou lhe dizer, ela disse que no dia que botar a planta do pé em Salvador, ela vai na tua igreja. Eu disse: oxe, por quê? Porque lá ela ouviu falar das maravilhas de Deus na sua vida. Isto é Deus. Eu nunca ouvi, nem sei como ela é, se é branca, se é preta, se é morena, se é alta, se é baixa, se é magra, mas Jeová já fez chegar no nome do pastor Paulo Roberto lá. Não é eu, é Jeová, irmãos, é Jeová. Aleluia! É Deus que faz essas coisas. Quando Ele opera, ninguém pode impedir. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. A última palavra que você vai dizer a seu irmão agora. Diga para ele: teu nome vai chegar aonde você nunca foi. Porque Deus romperá fronteiras com você. Amém, igreja? Amém. Você vai levar esta unção profética para sua casa nessa noite. Porque tem maravilha do céu para sua vida. Queridos, deixa eu lhe dizer, dar um aviso amanhã.